Senhores senadores, como é de praxe, antes de qualquer coisa, eu gostaria de transmitir ao plenário, e me permitam esses poucos minutos, o resultado da reunião de líderes que nós fizemos para o planejamento do semestre. Decidimos retomar a partir de hoje os itens da pauta prioritária, que inclui vários projetos necessários ao Brasil. Começando hoje, senhores senadores e senhoras senadoras, com a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção e outros crimes. Decidimos também votar hoje a PEC 122 dos médicos militares e sobre a PEC 17 da carreira de procuradores municipais. Nós vamos votar hoje, foi uma decisão que tomamos com os líderes, nós vamos votar hoje o calendário. Nós vamos votar hoje o calendário especial. Também foi feito um acordo para que na próxima semana nós possamos votar a PEC 18, que teve como primeiro subscritor o senador Jarbas Vasconcelos. Essa proposta de emenda à Constituição será votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça e na próxima semana será apreciada pelo plenário do Senado Federal. Só para rememorar, ontem, senhores senadores, foi sancionado o Estatuto da Juventude, pelo qual todos os senadores nos empenhamos e priorizamos a sua votação. 9 anos tramitando nessa casa do Congresso Nacional. Essa, senador Alfredo, é a primeira legislação em nível constitucional a tratar da juventude como política de Estado. O Estatuto proporcionará aos jovens brasileiros acessos aos meios educativos, meios culturais que tornarão a nossa juventude mais ativa na construção de um Brasil desenvolvido. A participação da juventude é essencial para o amadurecimento da democracia e da cidadania. Além do Estatuto da Juventude, vários outros projetos originados nesta casa ou aprovados em nossa pauta prioritária em um espaço de 15 dias, já passaram, como todos acompanharam, pela sanção presidencial. Foi o caso, senhores senadores, dos novos critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o projeto que responsabiliza a pessoa jurídica que oferir vantagem com corrupção e o que prevê o atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas da violência sexual. Igualmente, senhores senadores e senhoras senadoras, foi sancionado o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o projeto que define as organizações criminosas. No Brasil, como todos sabem, não tem tratamento legal adequado, sendo genericamente tratadas organizações criminosas no delito de formação de quadrilha de menor complexidade. Alguns dos projetos, como é natural, e aqui foi colocado hoje por muitos senadores, tiveram vetos parciais que começarão a ser analisados sob o novo critério a partir do dia 20 deste mês. Nessa retomada dos trabalhos, outras propostas aprovadas pelo Senado devem chegar à sanção depois de aprovada, evidentemente, pela Câmara dos Deputados. Outro dia eu vi numa revista, num semanário, uma longa matéria que contestava a eficácia das medidas que foram aprovadas pelo Senado. Dizia a matéria, nada que o Senado votou foi eficaz, porque ou vai para a sanção ou vai para a Câmara dos Deputados.
Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, é a Constituição, é o processo legislativo, ou vai mesmo para a sanção, ou vai tramitar na Câmara dos Deputados. Entre esses projetos estão, como todos acompanharam, o que agrava a punição para corrupção e crimes contra a vida, que passaram a ser hediondos, o simples para advogados, ficha limpa para servidor público dos 3 poderes, o que facilita o exercício da iniciativa popular no processo legislativo e o fim do voto secreto em processos de cassação de mandato de deputados e de senadores. Estão nessa mesma condição, senador José Agripino, o fundo de vítimas de homicídio, a redução de suplentes e a vedação de cônjuges ou parentes para ser suplente de senador, a destinação dos royalties para educação e saúde e a extensão dos direitos trabalhistas aos empregados domésticos. São contribuições relevantes do Senado Federal para aprimorar e modernizar o arcabouço legal brasileiro. Do calendário especial, no Senado, restam poucas matérias e que serão apreciadas a partir da retomada dos nossos trabalhos. Entre elas, a lei do passe para o transporte escolar, que irá tramitar na Comissão de Constituição e Justiça para que haja uma conferência das fontes, o fim do foro privilegiado, que irá tramitar também na Comissão de Constituição e Justiça, porque não há consenso com relação a essa matéria, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para promotores e juízes condenados por corrupção ou outros crimes, que será apreciada hoje. Nós encerramos naquela última sessão a discussão e deixamos para votar essa matéria, que é muito importante, tão logo tivéssemos quórum. E o Plano Nacional de Educação, para o qual o plenário pediu e houve a aquiescência de todos, teremos audiências públicas por sugestão de vários líderes partidários. Em relação ao financiamento para a área de saúde, há uma proposta que foi entregue ontem ao presidente da Câmara dos Deputados de iniciativa popular para o setor e uma negociação que está sendo levada a cabo pelo senador Humberto Costa, no sentido de que nós possamos avançar com relação a um texto de consenso. Eu penso, senhores senadores, que da mesma forma como avançamos naquela pauta propositiva, nós possamos avançar também, senador Humberto Costa, com relação a esse entendimento. É consenso também, e tratamos hoje rapidamente na reunião de líderes, que com relação ao sistema político eleitoral e com relação ao modelo de campanha, de financiamento dessas campanhas eleitorais, ele funciona muito mal no Brasil. Esse modelo de financiamento é tido como fonte de escândalo ao longo dos últimos anos, e tem se mostrado um sistema verdadeiramente insuficiente. Esse sistema de financiamento, ele não promoveu a igualdade entre os candidatos e não serviu também para combater o abuso do poder econômico e do poder político. O financiamento exclusivo da campanha, do qual eu fui, como todos sabem, o relator na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi aprovado por apenas um voto de diferença. Teria, claro, senhores senadores e senhoras senadoras, o mérito de inibir a corrupção, baratear as campanhas e promover a igualdade entre os candidatos. No entanto, o financiamento público tem o inconveniente de retirar verbas de fins mais urgentes, como educação e saúde, para irrigar a atividade partidária e a disputa política.
E ainda, como todos sabem, enfrenta a dificuldade de financiar 450 mil candidatos num ambiente de 30 partidos. Esses, infelizmente, são os números da última eleição. Poderiam ser adotadas regras sugeridas por estudiosos que vedassem as doações a candidatos, facilitando o controle dos órgãos fiscalizadores, ou até, senhores senadores, um sistema que imponha um teto ao orçamento das campanhas, limitando as doações das empresas privadas a um percentual desse orçamento das campanhas. As campanhas políticas brasileiras, como todos sabem, estão entre as mais caras do planeta. A última mudança eleitoral que fizemos em 2009 eliminou showmícios, outdoor, painéis eletrônicos, além da confecção, aquisição, distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha eleitoral. Ainda assim, foi insuficiente para coibir outros excessos das campanhas eleitorais brasileiras que ainda devem ser eliminados. De forma mais imediata, nós podemos aprovar itens importantes e viáveis para as eleições de 2014, ainda para as eleições de 2014, corrigindo defeitos da Lei 9.504 de 97, no âmbito das convenções partidárias. É necessário, e colocamos isso para os líderes também, é necessário eliminar de uma vez por todas, senador José Agripino, a contrafação das atas. Estes documentos ficam abertos até o prazo final para o registro de candidaturas e favorecem, como todos sabem, negociações espúrias nesse período, nesse prazo. A simples exigência de um observador da Justiça Eleitoral nos conclaves, nas convenções partidárias, corrigiria essa distorção. Dando continuidade ao que foi feito, uma ideia seria reduzir o período da campanha eleitoral, muito longa, dispendiosa e cansativa. A campanha eleitoral, portanto, poderia ser encolhida. Outra sugestão, senhores senadores, com a qual, melhor dizendo, os líderes concordaram, seria proibir as pichações e pintura de muros com propaganda eleitoral. Proibir faixas, cartazes, placas, tudo que suja as cidades e causa poluição. Todo material gráfico poderia, por exemplo, ser panfletos, santinhos e adesivos que poderia ter um tamanho com sentido de 40 por 80 centímetros. Há uma outra deformação que precisa ter fim, é a substituição de candidatos majoritários na 1/10ª hora, a 24 horas da eleição. A campanha muitas vezes é feita em prol de um candidato que no dia anterior à eleição é substituído por outro candidato. Essa manobra, senhores senadores e senhoras senadoras, quando ocorre, frauda a vontade eleitoral. Os números falam por si. No primeiro semestre, em pouco mais de 15 dias, nós votamos quase 40 proposições, todas elas oportunas e adequadas ao país. Nós devemos persistir na intensidade, na qualidade dos debates, garantindo, senhores senadores e senhoras senadoras, que o Congresso Nacional jamais se dobrará à inconsequência ou à irresponsabilidade fiscal. Passamos